Nós, no domingo passado, falávamos da Santíssima Trindade e deste gosto de Deus em estar connosco e em fazer caminho connosco. A festa que nós hoje celebramos é uma dessas provas, se de provas precisássemos, de que Deus caminha connosco e vive connosco. A Eucaristia. O que nós celebramos hoje e em cada Eucaristia é a presença de Jesus na nossa vida, na vida da Igreja e também através da nossa vida e da vida da Igreja na transformação do mundo. A Eucaristia não é só o milagre de fazer bem à nossa vida, não é só o milagre de manter unida a Igreja, como São Paulo dizia hoje na segunda leitura. A Eucaristia produz em nós este milagre transformador, nosso para o mundo. Cada um de nós que se esforce por um mundo melhor, cada um de nós que venha à Eucaristia receber Jesus e que o reconheça como fonte da sua vida, como aquele que é o verdadeiro alimento, como aquele que lhe dá a força interior para as mudanças necessárias a fazer. Isso já é o grande milagre da transformação do nosso mundo e da presença eucarística de Jesus no nosso mundo. Porque seria um engano pensarmos que só quando o Santíssimo Sacramento sai à rua nas procissões é que Cristo está nas ruas. Cristo está na rua quando aquele que o comunga transforma o seu mundo e transforma aqueles com quem se vai cruzando. Por isso, talvez, da nossa parte, o grande atentado ou pecado à Eucaristia seja o da ingratidão. Ingratidão ou indiferença. De não darmos valor àquilo que é mesmo essencial na nossa vida. É certo que nós nos esforçamos por vir à missa todos os domingos. É certo que muitos de nós, graças a Deus, fazem uma preparação extraordinária para a Eucaristia do domingo, não só na escolha dos cânticos, não só na preparação dos leitores, mas todas aquelas pessoas que até preparam as leituras quando chegam à missa já entrou, as leituras já entraram cá dentro, já não lhes é estranha a palavra de Deus. É certo que isso acontece. É certo que nós sentimos uma grande alegria quando damos a primeira comunhão às crianças. Algumas delas fizeram este ano aqui na nossa comunidade, em sítios diferentes, ou até mesmo na igreja, fizeram a primeira comunhão aqui este ano. Sentimos uma grande alegria ao ver a alegria que elas sentem em receber Jesus na Eucaristia, mesmo sem grandes teologias, mesmo sabendo muito. Nenhum de nós saberá em plenitude o que é receber Jesus. Nenhum de nós saberá, senão tínhamos muito mais respeito, muito mais consciência, dávamos muito mais à Eucaristia do que aquilo que nós damos. É certo que nos emocionamos quando levamos a comunhão aos doentes e quando muitos deles dizem: é a melhor parte do dia, é a minha força, obrigado por ter vindo, é disto que eu também me alimento. Tudo isto nos enche, mas não é a totalidade. E eu creio que então nós deveríamos aproveitar esta festa, se a tivermos de aproveitar, para nos perguntarmos como é que é a nossa relação com a Eucaristia. Não é com a comunhão, já lá vamos, com a Eucaristia, com a celebração da missa. Em que é que ela nos é verdadeiramente útil? O que é que nós lucramos com ela? Que frutos é que ela dá na nossa vida? É certo que nós, não digo nós aqui, mas às vezes também se abusa um bocadinho da missa. A missa já é mais, em alguns casos, um evento social do que propriamente uma celebração de fé. Já não é estranho nós muitas vezes presidirmos a missas em que as pessoas das primeiras filas nem católicas são, nem batizadas são, mas faz parte a missa, porque vamos benzer não sei o quê, faz parte porque a missa compõe um bocadinho a festa às vezes. Isso não ajuda nada. Porque a missa não foi criada para eventos sociais, nem para arranjar a festa.
A missa foi instituída por Jesus para que nós, cada vez que o quiséssemos tornar presente de uma maneira sacramental, não visível, como os discípulos o viram, mas de uma maneira sacramental, nós o pudéssemos celebrar. Por isso, creio que cada um de nós, e é mesmo cada um de nós, deve fazer esta pergunta de que importância é que a Eucaristia tem na minha vida. Não é o escrúpulo, às vezes, da missa aqui, missa ali, não fui, não vou na segunda porque não foi no domingo, ou vou na sexta porque vou estar o fim de semana fora. São julgadas que já dizem muito sobre a importância da missa na nossa vida. Se é um picar de ponto, ou se é um encontro alegre com aquele que dá sentido à minha vida. Às vezes a indiferença com que nós participamos nas celebrações. Será que nós valorizamos a sério a Eucaristia em que participamos? Ou então, na maioria dos casos, em que assistimos? Porque a pior coisa que a gente pode fazer na missa é assistir. Porque a gente assiste a um concerto que não consegue estar na banda ou não consegue estar no coro. Assiste. Não é? Mas na Eucaristia não se pode assistir. Ou se participa, ou se está a missa de corpo presente. Pronto. Além do morto, está todo o resto presente, mas não. Como é que nós vivemos a sério a Eucaristia? Porque isto, de nós nos reunirmos, é percebermos a união. Não somos nós que somos amigos, porque somos amigos uns aos outros, ou mandamos mensagens, onde é que hoje vais à missa? Olha, vamos todos ao convento e depois vamos almoçar. Isso seria, lá está, a nossa conveniência. Nós não estamos aqui pelas amizades que nos devemos uns aos outros, ou só pelas combinações que possamos ter feito para depois irmos aqui ou irmos ali. Aquele que nos une é Jesus. É Jesus. Na segunda leitura, que dizia isto hoje, o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que nós comungamos é o corpo de Cristo que nós somos. E relacionado com esta presença de Deus na nossa vida, a primeira leitura falava-nos disso. Reconhece que Deus está presente na tua vida. Mas há uma diferença entre o que se leu no Deuteronômio e o que se escutou no Evangelho. Porque no livro do Deuteronômio, Moisés pede ao povo que se lembre que não seja ingrato com Deus, que sem se dar conta o alimentou com um alimento diferente de todos os outros. Recorda-te, não sejas ingrato, porque Deus alimentou-te. No Evangelho não é assim. No Evangelho é Jesus é o teu alimento. Jesus é o teu alimento. E é isto que nós celebramos. Gostava de refletir ainda convosco uma pequenina oração de São Tomás de Aquino, escrita pelo menos em 1264. Uma pequena oração de São Tomás de Aquino, que ainda hoje rezamos, será a antífona do Magnificat de hoje. Uma pequena antífona. Nos nossos mosteiros das monjas não há oração na igreja que não comece com esta antífona. Sempre. Sempre que se aparece no coro, sempre que se aparece no Santíssimo Sacramento, qualquer oração começa com esta antífona, que eu agora vos vou rezar e dar, mas também gostava de refletir um pouco. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. A irmã Rosário está ali a sorrir, porque na casa dela fazem também isto. Rezam sempre. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Isto é tudo sobre a Eucaristia. Não precisamos de ler mais nada. Não precisamos de investigar mais nada. Precisamos de rezar e de viver isto. Século XIII. São Tomás de Aquino foge à ideia do sacrifício, o santo sacrifício, para dizer que a Eucaristia é um banquete.
No latim, foi a língua em que São Tomás de Aquino escreveu, O sacrum convivium. O banquete é um convívio. O banquete não é um sítio de comezainas. O banquete é um convívio. E São Tomás de Aquino começa por chamar à Eucaristia, ao que nós estamos hoje a celebrar. É certo que é um sacrifício, que vai dizer logo a seguir, mas é um sagrado banquete. Um convívio. Uma vida convivida, que é daí que vem o convívio. E isto faz muita falta às nossas celebrações da Eucaristia. Que elas não fossem só o ocupar um banco, que elas não fossem só abrir a boca de vez em quando, mas que ela fosse uma partilha de vida. Às vezes as intenções de missa querem dizer isso. Quando queremos lembrar alguém, quando queremos pedir por alguém, quando queremos agradecer a Deus por alguém. Se fôssemos uma comunidade de 20 ou 30, nós sabíamos quem eram os doentes, quem tinha morrido, tudo isto nos era familiar. Uma vida convivida. As intenções de missa são um bocadinho isso. O partilhar a vida. Mas tem que ser mais. Chegarmos à igreja um bocadinho antes de começar a missa, para nós entregarmos ao altar as nossas intenções. No silêncio, com calma. O que é que eu quero agradecer hoje a Deus do que me tem acontecido? O que é que eu quero pedir a Deus? Um sagrado banquete, um sagrado convívio, onde nós não somos chamados a ser participantes passivos, quase ausentes e distraídos, mas que a Eucaristia fosse sempre e cada vez mais um partilhar da vida. Não para nos anunciarmos o que é que cada um de nós andou a fazer durante a semana e é fantástico, para nos andarmos a exibir, mas que nós sentíssemos que há aqui mesmo uma comunidade, que não é só um grupo de pessoas que aqui se junta ao meio-dia para celebrar a missa, mas que há uma vida partilhada. Vamos sentindo isto. Vamos sentindo isto. Nas respostas às campanhas de solidariedade, na resposta aos voluntariados que saem a partir daqui, na nossa solidariedade com os mais pobres, que é muita. Tudo isto é fruto da participação do sagrado convívio. Mas tem que haver o envolvimento de todos. Ó sagrado banquete, em que se recebe Cristo. Não é um alimento qualquer. É o próprio Jesus. Não é um faz de conta. Não é um teatro. Não é uma pobre imitação da Quinta-feira Santa. Por isso é que a Igreja celebra a Eucaristia todos os dias. E não uma vez por ano. Porque se recebe Cristo. E isto também nos devia fazer perguntar como é que nós nos aproximamos da comunhão. Do momento da comunhão. Do momento da comunhão. Que às vezes temos de tocar na pessoa e dizer, é a sua vez. Ei, é a sua vez. Distraídos. Obrigado. Como é que nós nos aproximamos? Porque se o exterior manifestar o interior, meu Deus, recebe-se Cristo. Por isso é que quem nos dá a comunhão diz o corpo de Cristo e quem o recebe diz não obrigado, mas amém. O amém é a profissão de fé mais curta que um cristão pode ter. É eu acredito nisso. É isso mesmo. Por isso quando diz o corpo de Cristo, eu não digo é isso, sim, não é. Amém. Eu acredito que é. E tão bom seria quando nós comungamos e recebêssemos Jesus, acreditássemos nisso, que é mesmo Jesus. Santo Agostinho depois vai dizer, de uma maneira muito teológica, mas também muito profunda e bonita, vai fazer a diferença entre os alimentos comuns e a comunhão. Diz Santo Agostinho, quando tu comes, quando tu estás numa refeição, os alimentos que tu comes diluem-se no teu corpo, alimentam, nutrem o teu corpo. A comunhão não é assim. Na comunhão, tu transformas-te naquele que recebeste. A comunhão é isto. Não é só Jesus que vem à minha alma, como muitas vezes aprendemos na catequese. Não é só Jesus que vem à minha alma.
É eu que me transformo em Jesus, porque Ele veio à minha vida. Por isso é que o momento da comunhão é muito importante. E por isso é que o momento da comunhão não devia ter distrações. Às vezes distraímos, vamos olhar para o sacrário, como se o sacrário fosse mais importante que o nosso coração está cá dentro. Porquê é que a gente se distrai? Olhar para o lado, é virar-se para o lado, olhar se já fechou, se não fechou. Não! Está dentro de ti. És o sacrário agora. Fecha os olhos, senta-te, canta. Agradece esta presença de Deus. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo. E agora explica-se. Isso comemora a sua paixão. Não é um banquete de amigos. Não é uma evocação de um acontecimento no cenáculo. É a morte de Cristo que celebramos. A sua paixão. As palavras, isto é o meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue derramado por vós, deviam-nos fazer sempre lembrar a cruz. Porque quando olhamos para a cruz, vemos lá Cristo crucificado e vemos um corpo entregue e o sangue derramado. Por isso, Jesus, na véspera de morrer, querendo deixar esta sua presença, pegou no pão e no vinho para dizer isto agora é o meu corpo, é o meu sangue. O meu corpo é entregue e o meu sangue derramado. Façam isto em memória de mim. É isto que nós celebramos na Eucaristia. Quando depois da consagração o Padre diz mistério da fé, dizemos isto. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça, em que a alma se enche de graça. Se nós sairmos da missa da mesma maneira como entramos, a alma não se encheu de graça. Foi inútil? Não, mal não fez. Mas não saiu o sumo. Não saímos de coração cheio. E não é o padre que faz o coração cheio da missa. O padre é um canal que pode aqui ajudar um bocadinho na reflexão, mas não é o padre que faz a missa. O que faz a missa foi a maneira como eu entrei, a maneira como eu estive atento, a maneira como eu estou a participar, a maneira como eu já vou tirar coisas para a minha vida para mudar a minha vida e a vida dos outros. Em que a alma se enche de graça, da graça de Deus. Tudo isto nós celebramos, que é tudo muito ritual, nós podíamos, cada padre podia inventar a sua missa, podíamos fazer as coisas desde que mantivéssemos o essencial. Mas o ritual da missa produz sempre frutos, sempre. Certamente acontece convosco o que acontece muitas vezes comigo, em que as leituras parecem que têm novidade, parece que nunca ouvi isto, há tantos anos que eu vou à missa e nunca ouvi, nunca reparei, nunca dei conta. Em que a alma se enche de graça. A Eucaristia tem que nos dar mesmo força, não só no momento em que celebramos, mas depois também. E nos é dado o penhor da futura glória. E nos é dado o penhor na futura glória. Uma vez fiz mais que um curso, mas um curso de liturgia com um padre aqui de Lisboa, Cónigo José Ferreira, um homem, em termos de liturgia, incomparável, em Portugal e arredores. Lembro-me que numa primeira formação que fiz com ele disse assim uma coisa, ele era assim muito de coisas muito de repentes, e dizia assim, vocês não se enganem, no céu não há missas. E a gente ficava assim, no céu não há missas. Porque a missa é o penhor da futura glória. É a antecipação do que celebramos no céu. O céu não é Deus em nós e nós em Deus. E então o que é a comunhão? Nós em Jesus e Jesus em nós. O que é a Eucaristia? Jesus na nossa vida e nós a deixar Jesus a viver nela. E nós a vivermos na vida de Jesus. Vejam como é que esta pequenina oração de São Tomás de Aquino nos diz tanto sobre a Eucaristia. Termino. Eu não pensava falar tanto hoje, mas isto sentado apetece mais. Este é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele maná, não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem não anda a comer deste pão, como é que quer viver eternamente? Quem não anda a alimentar-se deste pão, como é que quer uma garantia de vida eterna? A Eucaristia não pode ser um prémio dos que se portam bem. A Eucaristia será sempre o medicamento dos pecadores. Não é quanto mais pecadores, mais mereço a comunhão. Não é isso. Mas não há nada que não possa ser perdoado. Não há nada que me impeça de aproximar da comunhão. Não porque mereço, mas porque preciso. E eu creio que as pessoas que ainda não comungam deveriam colocar seriamente esta questão. Não é ficar no não posso comungar, mas o que é que me impede de comungar? E partilhar isto com alguém que me ajude a eu aproximar-me da comunhão. Jesus diz no Evangelho, só há um pecado que não pode ser perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo. Não acreditar em nada. Tudo o resto é perdoado. Tudo o resto pode ser. Não é negociado. Mas temos que perceber, não comungar, vir à missa e não comungar, é ser convidado para um jantar e não comer. Vai lá, cruza os braços e fica a ver os outros. Faz sentido? Não. Eu que acredito numa vida eterna. Jesus que me diz, quem comer deste pão, quem me comunga, tem a vida eterna. Do que é que eu estou à espera? Para me aproximar de Jesus na comunhão, para correr velozmente para a vida eterna. Agradeçamos a Deus o dom da Eucaristia. O Ele ter querido ficar connosco desta maneira tão simples, no pão e no vinho, mas de uma maneira tão profunda. E cada um de nós, quando já começa a pensar onde é que vai à missa e a que horas é que vai à missa, quando sai de casa, com tempo, para chegar, sentar-se, fazer as suas orações, colocar diante do altar as suas intenções, com tempo, de coração tranquilo, que já está tudo aflito com a hora do almoço, coração tranquilo, para celebrarmos a Eucaristia e depois levarmos a alegria de Jesus a toda a gente. Cada um de nós saia daqui hoje com esta tomada de consciência que não queremos ser ingratos com a Eucaristia, mas que vamos empenhar a nossa vida para que este Jesus que se fez alimento seja verdadeiramente o nosso consolo, o nosso alimento cotidiano, aquele que nos garante a vida eterna. Que assim seja.